Fala galera, é o seguinte, hoje eu vou ver um vídeo polêmico que vocês já vêm há muito tempo pedindo pra reagir esse canal. Então bora lá, porque esse vídeo aqui é basicamente o que, ó, se liga. Jiraiya realmente tinha chance de vencer o Pain? Analisando com o Geek. Vamos reagir o canal aqui do Super Geek Verso. Já vou deixar aqui o meu like e já vou deixar minha opinião como base, que aí, tipo, vou passar minha opinião, porque depois que a gente for ver no vídeo, pode ser que me convença, pode ser que minha opinião eu reitere ela mais ainda, mas enfim, pra mim, o Jiraiya não tem capacidade de vencer os 6 caminhos de Pain juntos. Vou te explicar o porquê, na minha opinião, agora de primeira instância, sem aprofundar muito na análise, mas vamos lá. O Jiraiya tem que ver se ele vai saber o segredo. Eu acho que o Geek vai colocar como se soubesse. Mas de qualquer forma, o Jiraiya, galera, no máximo do máximo, conseguiu bater de frente contra o caminho animal. Lutou bem contra o caminho animal. Apareceu ali mais que 2 caminhos na luta. Ele lutou bem. Quando apareceu o quarto, já era. Ele foi solado, tá ligado? Então, a partir do 4º caminho de Pain, ele já começa a apanhar firme, tá ligado? E quando chega o 6, que o último ainda que chega é o Deva, aí esquece. Não tem nem como, o Jiraiya não pôde fazer nada, tá ligado? Outro ponto de análise também é o que o Naruto bateu de frente contra os 6 caminhos de forma simultânea. Detalhe. Primeira parte da luta, ele perde. Usando só o modo, sabe? Ele perde. Ele vai. E, inclusive, o Pain rende ele, zoa lá a Hinata, né? Acaba zoando a Hinata e depois ele solta a Kurama e bate de frente. Ou seja, Kurama foi extremamente essencial pro Naruto ganhar do Pain, mesmo com o Naruto boa parte da luta lutando com o modo sábio, que é mais poderoso do que o próprio modo sábio do Jiraiya, que é imperfeito, e o Naruto já tem o modo sábio perfeito. Então, na minha opinião, não tem como. O Naruto, sabendo dos segredos, só com o modo sábio não conseguiu derrotar. Parou ali no caminho Deva e depois ele solta a Kurama e dá aquele rebuliço da preula. Então, bora ver. Eu tenho quase certeza que o Geek vai numa linha aqui que tem como o Jiraiya ganhar. Tá ligado? Porque pra mim é até meio que óbvio, assim, que o Jiraiya não consegue de primeira instância. Mas bora ver, porque é só ver na análise aqui que a gente vai poder concluir de fato uma opinião. Afinal de contas, o Jiraiya venceria o Pain se soubesse do segredo dele? Será que se os 6 Pains começassem lutando juntos, o Jiraiya ainda poderia vencer? Mano. Ou na verdade tudo isso é delírio coletivo dos fãs do Jiraiya e ele nunca teve chances? É isso que você descobre agora em mais um vídeo do quadro Analisando com Geek. Lembrando que já tem mais vídeos desse quadro reunidos em uma playlist que vai estar aqui na descrição, falando sobre a batalha de Obito vs Conan e também de Sasuke vs Itachi. E bem, o objetivo do vídeo é saber se o Jiraiya realmente venceria os 6 caminhos de Pain caso ele soubesse o segredo deles e esclarecer de uma vez por todas essa fala do Pain no final da luta, falando que não venceria se o Jiraiya soubesse do segredo dele. Caraca. Afinal, o que isso realmente quis dizer? E bem, para entender isso, precisamos relembrar como essa luta aconteceu, e só aí darmos o veredito no final do vídeo. E eu já garanto a vocês que depois desse vídeo não vai ficar nenhuma dúvida sobre quem deveria ter vencido. E bem, tudo começa com o Jiraiya infiltrado na sombra desse ninja da Vila da Chuva. Porém, o Pain já sabia da invasão do Jiraiya e mandou Ele detectou pela chuva, né? a Conan atrás dele. E depois disso, a Conan ataca o ninja da Conan que perde fácil pro Jiraiya, vale citar, viu? Galera normalmente fica, não sei o que, Conan. Aí, perdeu em 1 minuto pro Jiraiya nessa luta. própria vila. Embora o jutsu de papel dela tenha superado o de fogo dele. Porém, é nessa hora que o Jiraiya se revela e defende o ninja usando o Katon direcionado a Conan. Na sequência, Conan cria asas, usando seu papel, e ataca o Jiraiya com uma rajada de mais papel. E na sequência, o Jiraiya rapidamente desvia e já usa sua bomba de óleo, que no caso seria a fraqueza da Conan. Bem, pelo menos é assim no mangá. Já no anime, curiosamente antes dessa cena, o Jiraiya tenta usar fogo contra o papel e dá errado. Loucura, né? Será que o papel tinha alguma coisa de vento, sei lá? Embora isso não faça muito sentido. Porém, a cena não existe no mangá e é apenas filler. E estando encharcada de óleo e sem conseguir usar o seu jutsu, o Jiraiya então prende a Conan com o cabelo e começa a interrogar. Aí é salva pelo caminho animal, né? Porém, é nessa hora que o caminho animal finalmente chega e logo de cara já usa uma invocação que libera espuma para liberar Conan do óleo do Jiraiya. Porém, sem perder tempo, o Jiraiya suprime essa invocação com mais uma de suas técnicas de cabelo. E na sequência... Uma coisa que eu não tinha percebido e é muito interessante. Papo reto. A Conan tá encharcada de óleo, né? Aí o caminho animal usa uma técnica de espuma pra tirar o óleo da Conan. Tipo, pra dar uma ducha na Conan, tá ligado?
Pô, maneiro. Também já imobiliza o próprio caminho animal, enquanto continua com seu interrogatório. E aí conversa vai, conversa vem, e o caminho animal usa uma substituição e se liberta. E na sequência, o Pen usa uma invocação de camaleão, e o Jiraiya invoca o sapo Gamaken. O Pen então entra na Gosto muito do Gamaken, meu sapo de invocação favorito. boca do camaleão para se camuflar e some aos olhos do Jiraiya. É nessa hora que o Jiraiya decide ativar o modo sábio, e para Aí eu já te falo o primeiro ponto, Isso ele- ó. Todo mundo sabe que demora uma cota pro modo sábio ser ativado do Jiraiya, certo? Ele tem que ficar concentrando energia natural e etc. Aí é que entra já o primeiro ponto que o Jiraiya fica na desvantagem. Porque o Jiraiya ali tava fugindo, se eu não me engano, só do caminho animal. Agora, se tem os 6 caminhos, não tem como ele fugir. Então, de forma teórica e primária, só pra entrar no modo sábio já ia ser mó trampo. precisaria invocar a Shima e o Fukasaku. Porém, isso levaria algum tempo. Então, a função do Gamaken é ganhar o máximo de tempo possível enquanto o Jiraiya carrega a energia suficiente para invocar os 2 sapos anciões e ativar o modo sábio. E nesse meio tempo, o Jiraiya usa uma barreira para localizar o caminho animal que estava invisível dentro da invocação. Porém, para evitar isso, o Pen ativa uma invocação mais ofensiva, que no caso é aquele cachorro que se multiplica conforme vai levando dano. E basicamente Eu acho que essa aí é a invocação mais difícil de derrotar, mano. Que cada vez que você destrói ele, ele se divide e vira mais dog, mano. a partir daí, a luta só se resume no Jiraiya fugindo enquanto a invocação o persegue pelo campo de batalha. No anime essa parte foi estendida, e o Jiraiya fica muito mais tempo no caso fugindo das invocações, e até tem alguns momentos cômicos, e assim o Jiraiya até passa muito mais perrengues do que no mangá, o que na minha opinião deixou a luta bem mais interessante. Porém no mangá, esse momento do Jiraiya fugindo é mais curtinho. Na sequência o caminho animal invoca o pássaro bugado para pressionar ainda mais o Jiraiya. Esse pássaro aí é chato também, é ele que cospe umas bombas? É nessa hora que o Jiraiya já começa a desconfiar, porque até então, na cabeça do Jiraiya, ele estava lutando diretamente contra o Nagato. E o Nagato, aos seus 10 anos, já dominava os 6 tipos de mudança de chakra, além de literalmente ter dominado todos os jutsus que o Jiraiya tinha apresentado a ele. O Nagato, com 10 anos, já conseguia usar o ninjutsu que quisesse. Então, por que ele só estava usando invocações? O Jiraiya chega à conclusão óbvia. Ele estava sendo subestimado pelo Pen, e não era digno de ser enfrentado cara a cara. E por isso o Nagato só estava enviando invocações ao invés de fato aparecer. Porém, é nessa hora que o Jiraiya finalmente ativa o modo sábio, e ele já volta pro campo de batalha botando banca, e com a ajuda da Shima, ele rapidamente identifica a localização do camaleão, e com a ajuda do Fukasaku usando o Suiton, ele em questão de segundos sola essa invocação. Gosto muito do Jiraiya lutando com o Shima e Fukasaku, bem legal. A partir daqui, o Pen reconhece que todos os 3 Senins têm suas habilidades únicas, e leva a luta um pouco mais a sério, invocando mais 2 caminhos. Ou seja, tava só um caminho, agora foi 2. Sendo eles o caminho preta, que consegue absorver chakra e ninja. Esse é chato contra o Jiraiya, hein, mano? Caraca, ele consegue segurar um Odama Rasengan, o único Odama Rasengan que o Jiraiya mostrou na série, né? Não deu certo, velho. Ninjutsus, ou seja, ele anula a maioria dos ninjutsus, e o caminho humano, que tem a capacidade de arrancar a alma do inimigo. O caminho humano se afoba Ainda bem que o Jiraiya já conseguiu destruir esse aí rápido, porque era só um golpe dele, mas também ele tomou só uma bica. e ruxa na direção do Jiraiya, e nessa hora temos um vislumbre do aumento de poder físico do Jiraiya, que arremessa o caminho humano para longe com um chute, e basicamente tira a visão dele já nesse primeiro ataque. Depois disso, o Jiraiya utiliza Essa técnica é muito louca. A arte sábia, banho de óleo fervescente. um dos jutsus de fogo mais forte da obra, que combina fogo, óleo e vento. Um jutsu extremamente forte, pois o fogo tem 2 potencializadores. Porém, sem nenhuma dificuldade, o caminho preta absorve completamente tudo. O Jiraiya ainda sem Sem maldade, esse... Pô, mano, é uma pena esse óleo aí ser ninjutsu, né? Porque, tipo assim, se os caras usassem óleo normal, não ia poder sugar e ia derreter, né? Mas é ninjutsu, aí o caminho sugou. entendeu o que aconteceu com seu ataque de média distância e simplesmente sumiu do nada, decide atacar com o Odama Rasengan a curta distância. Porém, para tristeza do Jiraiya, o caminho preta mais uma vez anula completamente o ataque e absorve completamente também o Rasengan. Pô, nessa época aí, nessa hora, quando eu tava assistindo essa luta, eu já fiquei bolado, que eu falei, caraca, nada do Jiraiya vai dar certo, mano. Vendo que ninjutsu não estava funcionando, o Fukasaku joga uma bomba de fumaça para criar uma distração. É nessa hora que o Jiraiya brota atrás do caminho humano, que já estava sem visão. Era para ser um ataque Poxa, tu não precisava ir pelas costas, né? em cheio, porém devido à visão compartilhada, o caminho humano reage Olha o tamanho da mão do Jiraiya. e segura o ataque do Jiraiya. Ainda nessa investida, o Jiraiya aparece atrás do caminho animal e usa o seu jutsu de cabelo mais rápido, segundo o próprio Jiraiya. Porém, o caminho animal também consegue reagir a tempo e se proteger.
E depois desses acontecimentos, o Jiraiya e os dois sapos anciões começam a especular o que tinha acontecido ali, pois os dois ataques foram visando o ponto cego dos inimigos, não tinha como eles perceberem o ataque sozinhos, além de que no caso do caminho animal, ele nem viu o ataque, e ainda assim usou a invocação correta para se proteger. E depois de analisarem tudo, Fukasaku chega à conclusão que eles compartilhavam a visão, pois embora os ataques tenham acontecido em pontos cegos, os outros Pains ainda estavam enxergando esses ataques. A partir daí, qual o outro segredo de combate do Pain? Beleza, tem o segredo da identidade lá, né, do Nagata e etc. Mas, tipo assim, pô, a partir daí o Jiraiya entendeu a parada da luta. E o quê? Ele tá no começo do modo sábio. Beleza, soltou alguns jutsus já. O que muda? 3 caminhos ainda tá pegado. E como nenhum deles se comunicou, seja por fala ou por gestos, eles deveriam ter a visão compartilhada pelo Rinnegan que os 3 possuíam. É nessa hora que a ficha do Jiraiya cai, ataques físicos não estavam dando certo, ou seja, Taijutsu era inútil, pois devido à visão compartilhada, os Pains estavam sempre um passo à frente. Os ninjutsus que eram para ser a habilidade mais poderosa do modo sábio, também estavam sendo anulados, fazendo aí com que o Jiraiya... Vai pra Genjutsu, que eles soltam os Genjutsu. Agora também tem um ponto. O Genjutsu funcionou e com esse Genjutsu ele matou 3. Não vai usar como argumento que pra matar os 6 caminhos era só usar o Genjutsu no 6, porque o contexto da luta aí é que só foi 3, né? Então, tipo assim, os caras nem estavam presentes de todos os caminhos na luta. Reconheça que se a luta continuasse daquele jeito, ele iria morrer diante daqueles 3 inimigos, mesmo estando no modo sábio. Depois de concluir isso, o Jiraiya decide recuar para pensar em uma forma de vencer os 3 Pains, pois até ali ele não tinha nenhuma forma. É então que o Fukasaku explica para o Jiraiya como funciona a visão compartilhada do Pain, e que de forma resumida, ele consegue ver o mesmo acontecimento de 3 ângulos diferentes. Maneiro, então ele né? tem um campo visual 3 vezes melhor que de uma pessoa normal. Porém o problema persiste, o Jiraiya não podia usar Taijutsu, pois ficaria na desvantagem. E Ninjutsu também seria absorvido, e além disso o próprio Jiraiya assume que Genjutsu nunca foi a praia dele. É aí que os sapos anciões revelam seu trunfo, que no caso era o Genjutsu sonoro, um jutsu que ataca o cérebro através da audição. Muito maneiro, tá? Porém o Fukasaku deixa claro que esse jutsu leva muito tempo para fazer efeito, pois os dois sapos têm que entrar em harmonia, que se eles fossem encontrados nesse período, a luta estaria acabada para eles. Depois disso, o Jiraiya bola um plano para usar a arquitetura do local para enganar os 3 Pains. Esse é um ponto também que o Jiraiya foi muito esperto, porque ele usou meio que a arquitetura ali da chuva, que tem esses prédios aí, vários desses tubos aí, pra poder entrar neles e, tipo assim, sair do campo aberto, pra poder pegar meio que um por vez ali, ou pelo menos dificultar com que todos cheguem até ele de uma vez só. E assim bloquear a visão de um dos Pains usando o Katon, o outro Pain já estava com a visão comprometida, e assim ficaria apenas um no X1 na porradaria. E nesse cenário, o Jiraiya se garantia na porrada, né? No X1. Lembrando que desde o começo o Genjutsu já estava rolando e sendo preparado, porém ainda sem fazer efeito. Só depois de toda essa treta acontecer é que o Genjutsu finalmente começou a fazer efeito. Então levou um bom tempo para isso acontecer. Porém, a essa altura, o risco tinha valido a pena, e aparentemente o Jiraiya tinha vencido a luta colocando os 3 Pains em Genjutsu sonoro, e finalizando os corpos no mundo real. Porém, essa espada aí é muito louca, tá? A espada sagrada do Monte Myobuku, um bagulho assim. Eu queria ter visto o Jiraiya usando ela um pouco mais, tá ligado? 3 Pains em Genjutsu sonoro, e finalizando os corpos no mundo real. Aqui, ó, tá vendo? Essa espada aqui, ela é braba lá do Monte Myobuku. Queria ver o Jiraiya lutando com ela. Porém, é nessa hora que um quarto Pain... Aí, ó. E aqui tem um comentário, né? Que, tipo assim, querendo ou não, o Jiraiya tava no modo sábio. Essa é uma parada que eu vi o time versus 7 falar e, querendo ou não, faz sentido, mano. Que é, tipo assim, o sensorial dele, velho, tava no modo sábio. Cadê o sensorial, Jiraiya? Aparece e ataca o Jiraiya, lembrando que o Pain fala com o Jiraiya e só depois ataca, ou seja, a velocidade de reação do Jiraiya no modo sábio foi sim superada nessa cena, além de que o Jiraiya perdeu um braço nesse último ataque. Ele perde um braço, pô. No mangá, não me pergunte por quê, mas a luta é simplesmente cortada e já aparece o Jiraiya dentro de sua barreira finalizando um dos Pains. Porém no anime, antes de executar esse plano da barreira, o Jiraiya ainda trocou alguns ataques contra os 6 caminhos de Pain. É aí que chega o 6, né? Porém, ele obviamente estava em desvantagem, afinal eram 6 contra 1. Porém, dentro da barreira, o Jiraiya derrota um Pain. Porém, antes de morrer, o Pain ainda perfura o Jiraiya e bagunça o seu chakra. Nessa hora, o Jiraiya poderia sim ter fugido, porém ele escolheu ficar para ter certeza se sua teoria estava certa. E é nessa hora, ele foi pego pelos outros Pains. A partir daí é só porrada.
e teve a sua garganta destruída. Detalhe que o Jiraiya tecnicamente morreu e voltou à vida por pura força de vontade. Então o cara foi gigante nessa cena, muito brabo mesmo. E galera, que luta insana essa do Jiraiya. Foi uma das melhores lutas do Shippuden, na minha opinião. Não só pela luta em si, mas também por tudo que estava acontecendo. Não, a coreografia, o peso da luta e o emocional dela foi gigante, pô. Além da luta. Mas enfim, bora responder as dúvidas que esse vídeo se propõe a responder. Bora, que eu tô realmente em dúvida e eu tô até com medo, mano. Porque, tipo assim, eu tô com medo dele argumentar que se o Jiraiya conseguiu derrotar 3 caminhos com Genjutsu, do canto do sapo, ele poderia pegar todos os 6 do mesmo Genjutsu. Porém, eu já acho que seria difícil, porque na situação que o Jiraiya tava ali pra aplicar o Genjutsu, que ele tava nos encanamentos, e os ninjas procurando o Jiraiya, ninjas como o caminho Deva, e é o caminho Ashura, que é o das armas lá, eu sempre confundo, mas esse aqui, ó, esse aqui que é o das armas, tá ligado? Esses dois poderiam destruir todos os canos lá pra achar o Jiraiya de uma vez só, se ele quisesse. O caminho Deva com o poder de repulsão, e esse aqui com os mísseis, tá ligado? Então, vamos lá. Começando por, se os 6 Pains começassem lutando juntos, o Jiraiya ainda poderia vencer? E a resposta é um gigantesco não. Opa! E calma, escuta a explicação Tá bom, e depois, se quiser descer o hate, os comentários estarão... Não, é papo reto, Gui, que é não mesmo, pô, com tranquilidade. Eu tava até meio assim, porque, tipo assim, pô, vai que ele tira uma cartada da manga, tá ligado? E eu tô aqui cravando que não, e ele tira uma carta. Mas eu vou falar a real, nem ferrando, pô. Ele ia perder mais rápido, infelizmente, pô. Analisa a dificuldade que o Naruto teve com as informações, o Naruto mais poderoso. Você é doido? Mano, é foda, só o caminho Deva. O Jiraiya nem sei o que ia fazer contra só o caminho Deva, pô. Livres. Mas enfim, pegando as habilidades do Jiraiya e dos 6 caminhos de Pain, ficou evidente que o Jiraiya não tinha a menor chance de vencer os 6 Pains lutando junto desde o início. E isso porque, segundo o próprio Jiraiya, já no modo sábio, ele assumiu que Taijutsu era inútil. Lutar com Taijutsu estava fora de questão. E isso devido à visão compartilhada, que sempre deixava os Pains um passo à frente. Além de que, se a gente for analisar mais a fundo, os Pains até que conseguiam meio que se equiparar em certo nível ao Jiraiya em atributos físicos, mesmo ele estando no modo sábio. E pode parecer absurdo escutar isso a primeira vez, porém lembre-se que o modo sábio do Jiraiya é imperfeito, ele não dominou a técnica como o Naruto. E por que eu digo isso? Simples, se você for analisar a cena que o Jiraiya ataca o caminho humano pelas costas, o Jiraiya já aparece com soco armado, e ainda assim o caminho humano tem velocidade corporal suficiente para se virar e segurar o ataque. E é o mesmo caminho humano que tomou o chutão, né? Se ele fosse mais lento, ele não conseguiria fazer isso. Além de que, se ele também não tivesse força o suficiente, ele ainda seria jogado para trás, coisa que não aconteceu. Então o Pain não estava tão distante em atributos físicos do Jiraiya, Verdade. pelo menos não por feitos mostrados. Mas voltando à pergunta inicial, que era se o Jiraiya conseguiria vencer os 6 Pains lutando junto desde o início, a resposta é um absoluto não, pois como eu acabo de mencionar, os Pains não... Só se ele conseguisse colocar todos os 6 caminhos no Genjutsu, mas aí também é tenso demais, tá ligado? Não estavam tão distantes do Jiraiya fisicamente, e o próprio Jiraiya já tinha assumido que Taijutsu era inútil. Porém, quando ele falou isso, ele tinha enfrentado apenas 3 Pains, e onde apenas a visão de 2 estavam funcionando, e ainda assim, isso já era o suficiente para anular o Taijutsu do Jiraiya. Agora imagine como o Jiraiya iria lutar desde o início com 6 Pains compartilhando a visão, se apenas com 2 compartilhando a visão já foi suficiente para anular o seu Taijutsu. Não teria como. Não O teria, ninjutsu do velho. Jiraiya já tinha sido anulado com 3 Pains. Além disso, iria entrar mais 3 Pains nessa conta aí pra pressionar o Jiraiya. E lembrando Mano, que... esse aí que ia tirar míssil, que eu acho que é o caminho Ashura. E o Deva, putz, mano, ia dar muito trabalho, velho. Quando o Jiraiya recuou para os 3 Pains lá no começo da luta, no caso o caminho animal parou de spawnar invocações, ou seja, ele pegou leve ali. Então não, o Jiraiya não conseguiria vencer o Pain se ele já começasse Verdade, pegou leve, verdade. a luta com 6 caminhos. E isso é considerando que o Jiraiya já esteja com o modo sábio ativo, e ainda assim ele não teria chance. Se ele nem sequer tiver com o modo sábio no começo, aí tem que ser muito fanboy para achar que ele teria alguma chance, porque de verdade ele não tinha. Ah, Geek, mas e se o Jiraiya já começasse a luta sabendo do segredo do Pain? Ele conseguiria vencer os 6? E a resposta ainda é um absoluto não. A única vantagem de saber que o Nagato controla os 6 Pains é ir direto ao corpo original para atacar o Nagato. Porém, para fazer isso, você ainda tem que passar pelos 6 caminhos. O mero fato de saber que o Nagato controla os Pains não vai fazer o Jiraiya conseguir magicamente acertar o seu Taijutsu ou o seu Ninjutsu no Pain. Então, mesmo sabendo do segredo do Pain, o Jiraiya ainda iria assim de base se fosse os 6 caminhos desde o início. Pô, e essa invocação aí que protegeu do cabelo do
tiro de cabelo do Jiraiya também foi muito rápida, mano. E meu parceiro, se você chegou até aqui e ainda não foi inscrito, já se inscreve e vem fazer parte dos primeiros 100 mil inscritos do canal, pois a gente está nessa jornada e pretende bater os 100 mil inscritos até o final do ano. Então se quiser fazer parte disso e receber mais conteúdos como esse, já se inscreve e ativa o sino das notificações. E dito isso, vamos continuar. E antes de responder e explicar a maior dúvida do vídeo, deixa só eu fazer algumas considerações que ficaram escancaradas durante a análise, que foram algumas ajudas do roteiro que o Jiraiya teve durante a luta. A primeira de todas é que o Pain desde o início falou para Konan matar o Jiraiya, então ele já tinha decidido matar o Jiraiya. Não tinha por que o caminho animal ficar brincando com o Jiraiya, podia ter acabado com ele ainda na forma base. Narrativamente falando, não tinha justificativa para o Pain deixar o Jiraiya ativar o modo sábio, ou pegar leve com ele que seja, sendo que desde o início ele já tinha decidido que iria sim matar o Jiraiya. E ele já sabia que o Jiraiya era muito forte, né? Mesmo que a gente considere que ele estava subestimando o Jiraiya, ele podia sim ter invocado todo o seu zoológico de uma só vez, mesmo sem utilizar nenhum dos outros 5 caminhos. Assim como o Jiraiya também poderia ter invocado os outros sapos, não? Você acha que ele não ia ter chakra pra isso? Mas não, ele ficou invocando de um por um e dando chance do Jiraiya ativar o seu trunfo. Segundo ponto, e esse é bem forçado, que no caso é que a todo momento da luta, o Jiraiya foi quem teve a vantagem geográfica. O Jiraiya é o cara novo na área, ele é o forasteiro e não conhece nada por ali. Porém o Pain foi quem cresceu ali, o Pain vive ali, mas ainda assim era o Jiraiya que estava sempre um passo à frente e tirando vantagem. Bem observado, tá? O Jiraiya se esconde, se movimenta nessas tubulação aí com total liberdade, enquanto o Pain, que é o morador dali, né, não teve. Da arquitetura do lugar durante toda a luta. Primeiro ele fez isso para ganhar distância no caso do caminho animal na tubulação e ativar o modo sábio, e depois durante a luta para recuar e ter a ideia do Genjutsu, e depois novamente quando ele usa a arquitetura do local para bloquear a visão Esse jutsu de terra é muito louco. compartilhado dos 3 Pains e aplicar o Genjutsu. E cara, isso não faz o menor sentido. A todo momento o Pain estava um passo atrás no quesito de geografia e arquitetura da própria cidade, para um cara que não tinha costume de andar por ali. Porém isso fica ainda pior pelo fato de que o Pain, ou Nagato, é um ninja sensorial. A qualquer momento ele podia ter sentido a localização do Jiraiya. No Edo Tensei, o Nagato sentiu a localização do Kabuto. Boa. Eu ia até falar, oxe, qual o momento que os 6 caminhos mostra ser sensorial? Aí o Geek já trouxe essa prova aí. A quilômetros de distância, e até chegou a falar pro Itachi que achou o lugar. Aí dentro da própria vila onde o cara cresceu, o cara não consegue achar. Só que na guerra também todo mundo começa a ter um sensorial gigantesco, né? Hiruzen tem Minato sensorial, Tobirama sensorial, Hashirama sensorial, Naga. Todo mundo que era forte ficou brabo no sensorial. O inimigo e só encontra o cara quando escuta o barulho dos sapos cantando. Caiu um cisco no meu olho, velho, tá osso. Cara, isso é forçado demais, amigão. Não dá pra entender. E a situação fica ainda pior, porque o Jiraiya estava de frente para os Pains antes de recuar. Daí ele joga uma bomba de fumaça que é bem pequenininha na frente dos 3 abobados e magicamente passa por eles e entra no cano atrás deles. Aí tu quer me dizer que o Jiraiya passou pela lateral e nenhum dos 3 trouxas viram ele passando ou sentiram ele passando, já que eles são sensoriais? Não dá, cara. É forçar demais a amizade. Isso é absurdo. Porém, narrativamente, o Jiraiya tinha que recuar ali ou ele já perderia naquele momento. Então a cena tinha que acontecer. Mas ainda assim é muito forçado ao imaginar que o Jiraiya passou por ali e nenhum dos 3 patetas enxergou ou sentiu. Mas afinal de contas, o que o Pain quis dizer quando falou que perderia? Boa, porque isso aí que fez a galera ficar com o pulga atrás da orelha. Se o Jiraiya soubesse do segredo dele, e a resposta é a mais simples possível, galerinha. O Pain teria perdido porque, ao invés de usar o Genjutsu sonoro nos 3 Pains, o Jiraiya teria esperado os 6 Pains aparecerem juntos, e aí não teria como eles se salvarem. Porém, como o Jiraiya não sabia do segredo, ele usou o Genjutsu quando apareceu apenas 3 Pains. É apenas isso que o Pain quis dizer. Porém, como eu acabo de mostrar, pra chegar nessa situação do Genjutsu até entrar no modo... Não, se tiver os 6 caminhos de Pain, até o Jiraiya entrar no modo sábio e aplicar esse Genjutsu, para. sonoro e ter dado certo, teve todo um roteiro do caramba pro Pain não conseguir achar o Jiraiya na própria cidade dele sendo ninja sensorial. Além de que o Pain ainda fala algo do tipo, essa é as maiores honras que poderia te dar, sensei, ou algo do tipo. Ou seja... Ou se deixar ele lutar, pelo menos. Ele não falou aquilo realmente, sério. Ele falou mais pra meio que honrar, tipo, ó... Eu acabei aqui com o meu mestre, venci, mas no final de tudo eu vou ter respeito com ele e tipo, não esculachei, né?
honrar ele falando aqui que foi meio difícil. É basicamente isso que o Pen quis dizer. Então, da próxima vez que seu amiguinho falar que o Jiraiya quase venceu o Pen, manda esse vídeo pra ele, porque, na boa, ele nunca teve a menor chance. Gostei, concordo. Ó, é o seguinte, comenta aí sua opinião, pô. A minha opinião eu já deixei aqui, eu dei minha opinião lá no começo, certo? Fiquei ali receoso, será que ele vai trazer algum argumento? Porque eu não pensei em nenhum, os argumentos que eu pensei foram os que eu trouxe. E as ideias aqui bateu, certo? Até reargumentou mais algumas coisas. Maneiro, gostei, já deixei meu like. Já deixei meu like, vou deixar o vídeo original aqui na descrição. Só falta você deixar o seu like, pô. Deixa aí o seu like, sugira vídeos novos que vocês querem que eu reaja. Eu preciso entender mais ou menos qual tipo de vídeo vocês gostam, tá ligado? Então tente deixar o like aí nos vídeos que vocês mais gostam pra eu entender ali, esse vídeo aqui tá com mais like, vou continuar nesse estilo. Vocês querem que reaja mais vídeo do Geek? Dá pra trazer, esse aqui é o primeiro só do canal, pô. Dá pra trazer mais, então comenta aí a opinião de vocês, deixe o like, se inscreva e confira mais qualquer outro vídeo que tá aqui, ó. Tá vendo? Tá aparecendo? Porque aqui no Camus Play tem vídeo todos os dias, ok? Por aqui eu vou indo nessa, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Até a próxima e fui!